34 Guild Wars Capítulo 100 A Tristeza de Vadoma. Autor Kotaru. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site e link na descrição. Draco não fez nenhum movimento para impedi-la ou absorver sua raiva. Por mais sombrio e perverso que possa parecer, ele sentiu que esse desenvolvimento em particular era extremamente bom para ela. Quando ele era um mocinho em sua vida passada, as coisas iam bem. No entanto, ele só subiu ao poder depois que todas as suas emoções negativas explodiram e ele caiu na escuridão. Pode-se dizer que suas emoções negativas foram fortalecidas devido aos remanescentes de sua linhagem, mas naquela época ela estava paralisada e muito fraca. Se Roma experimentasse uma onda intensa de ódio e raiva genuínos, isso mudaria para sempre o seu caráter em algo que ele preferia. Uma vez que uma pessoa caiu na escuridão, ela nunca escapou de verdade. Eles apenas experimentaram rajadas de luz enquanto subiam de volta. Mesmo Draco, que havia cortado seu ódio e raiva nesta nova vida, que tinha tudo parecendo promissor e extremamente promissor para ele, ainda era estritamente um vilão. Suas ações foram amorais e, francamente, más. Ele não teve escrúpulos em fazer certas coisas que a maioria não faria, apenas que seu resultado final era muito mais alto do que em sua vida passada. Se Roma passasse por isso completamente, ela se tornaria como ele. De certa forma, foi bom em termos de lidar com a realidade da vida e como os humanos se comportavam. Por outro lado, foi ruim porque o mundo não seria mais colorido e bonito, tornando-se apenas sombrios tons de cinza. Conhecimento era poder, mas também era uma maldição. O grupo dos três atravessou as muralhas da paliçada da aldeia cigana para se dirigir ao interior. Quanto mais avançavam, mais ciganos mortos viam, alguns até mulheres. No momento em que viram a tenda de Vadoma, Draco contou mais de 50 mortos. É claro que também havia algumas carcaças de monstros, mas não o suficiente para justificar as perdas que os ciganos enfrentaram. Draco entrou na tenda de Vadoma e encontrou a velha sentada à sua mesa com olhos quase mortos, seu corpo caído como se ela tivesse perdido toda esperança no mundo. Quando Roma viu sua mãe assim, ela gritou e correu para seu abraço. Vadoma pareceu ganhar vida ao ver que era sua filha amada novamente e ficou um pouco mais animada. Roma. Minha doce filha. Eu. Suspiro. Vadoma tentou dizer alguma coisa, mas parou imediatamente enquanto suspirava de derrota. Isto deixou Roma ainda mais perturbada, pois nunca tinha visto a sua sábia e bondosa mãe tão fraca em toda a sua vida. Nossos pais sempre foram as pessoas mais poderosas aos nossos olhos, especialmente se nos criaram com amor e carinho. No fundo de nossas mentes, eles nunca falhariam e sempre existiriam para ajudá-lo quando você estivesse caído ou derrotado. No entanto, eles também eram pessoas. Ser a fonte da sabedoria e do conforto de outra pessoa trazia seus próprios estresses e dificuldades. Vadoma geralmente não tinha problemas, mas hoje ela foi testada. Ela foi testada. Eu falhei, Roma. Eu falhei. A rainha-mãe parecia querer chorar, mas nem sabia como fazer. Ela estava completamente perdida. Mãe, conte-me o que aconteceu. Vamos conversar e compartilhar nossas angústias, pois só então poderemos encontrar clareza. Roma aconselhou com uma expressão séria. Vadoma sorriu ironicamente e beliscou levemente o nariz de Roma. Repetindo meus ensinamentos para mim. Você realmente se tornou grande, Roma. Vadoma ficou sombria e ficou quieta por um tempo, organizando suas palavras com cuidado. As muralhas caíram há pouco mais de 30 horas, deixando seu irmão Vano com a tarefa hercúlea de liderar nossos defensores para deter os monstros enquanto os não combatentes escapavam. Vadoma suspirou neste momento. No entanto, subestimamos os monstros. Nós os consideramos feras enlouquecidas que só procuravam matar tudo que estava à vista, e isso era verdade na maior parte. No entanto, alguns monstros que mataram o suficiente de sua espécie, ou mesmo aqueles de sapientes que vivem no Vale dos Quatro Pontos, pareciam ganhar força e inteligência com cada pessoa que consumiam. Em termos de sapiência. Quando Vadoma revelou isso, Draco e Kyongki congelaram quando seus corações começaram a bater ligeiramente fora de ordem. Os dois sentiram que tal atributo era extremamente familiar, mas se recusaram terminantemente a reconhecer a suspeita em suas mentes. Eles superaram nossas defesas e começaram a matar todos os guardas. À medida que o seu número diminuía e os não combatentes não estavam totalmente fora da área,
A maioria dos homens e a geração mais velha optaram por atuar como escudos de carne para eles, um sacrifício tão valente por nunca ter tido tanto orgulho de ser cigano. Draco e Roma concordaram com isso, e Gyeonggi também. Não foi apenas pelo fato de terem sacrificado suas vidas para salvar seus parentes, já que os primeiros eram um partido mais fraco, mas porque aceitaram o fato de que, com o propósito de continuar a raça, mais mulheres salvas era muito mais importante do que mais homens salvos. Era uma verdade muito dura e desconcertante, mas a natureza fez com que fosse assim. Foi uma das razões pelas quais as mulheres foram em grande parte excluídas das guerras, porque sem elas a reconstrução de uma raça ou clã não era impossível, mas muito difícil. Também consumia mais tempo. No entanto, não foi suficiente. Os monstros logo superariam essa última tentativa e matariam todos. Vadoma parecia ficar mais fraco aqui. Eu não poderia ficar sentado e permitir isso. Roma, as expressões de Draco e Gyeonggi mudaram aqui. Mãe, você. A voz de Roma foi cortada pelo olhar que Vadoma lhe deu em resposta. Isso mesmo, querido. Eu interferi diretamente e derrotei as feras enquanto enviava os ciganos restantes para uma dimensão especial acessível apenas por nós, bruxas. Isso deve mantê-los seguros e bem até que este incidente seja resolvido por Draco. Apesar de ouvir o que deveria ser uma boa notícia, todos na sala ficaram solenes. Roma parecia estar com dificuldade para respirar e seus olhos começaram a lacrimejar. Mãe, onde está Vano? Essa pergunta foi como um chicote que atingiu as costas de Vadoma quando ela se encolheu e seus lábios começaram a tremer. Sua voz velha, porém enrugada, tornou-se extremamente fraca enquanto ela falava. Você sabe muito bem que sempre há um preço a pagar. Para um líder espiritual interferir nas batalhas de seu clã, há sempre um preço alto e pessoal a pagar. Roma desabou e começou a chorar enquanto abraçava a mãe com força. Vadoma se inclinou para o abraço de Roma e pareceu perder todas as suas forças neste momento. Pela maneira como eles se abraçavam, alguém poderia pensar que era Vadoma quem soluçava enquanto Roma confortava. Draco só pôde suspirar. Para os NPCs deste mundo, as regras daí eram as próprias verdades da sua realidade. Se ela criasse uma regra e os NPCs, que eram em grande parte autônomos, a quebrassem, sempre haveria um preço a pagar. Os NPCs eram livres para viver ou agir como quisessem, dentro das regras que aí havia estabelecido. Aqui, a regra era que esses líderes espirituais, que eram o Rei Elfo, Vadoma, Loctari e Flora, não poderiam interferir de forma alguma nas batalhas de seu clã. Na verdade, eles não podiam fazer outra coisa senão aconselhar ou orientar. Isto foi naturalmente para a proteção do jogador. Nem todo jogador era experiente como Draco, que sabia como lidar com as diferentes raças. Além dos jogadores malignos, que podem estuprar, matar ou roubar as raças do Vale dos Quatro Pontos, alguns jogadores de boa vontade podem ofender inadvertidamente esses líderes espirituais. Se tal coisa acontecesse, como eles deveriam resistir à ira de uma entidade de rank 7? Essa foi a meta-razão, é claro. Para os NPCs, isso se devia a uma regra do mundo que ditava que assim fosse, e essa regra foi mantida por gerações a fio. A regra não era opressiva. Se as várias raças sob estes líderes espirituais encontrassem um inimigo que não pudessem vencer, que estivesse tão acima deles que fosse uma luta impossível, eles poderiam interferir e equilibrar o placar. A horda de monstros se enquadrava nesta categoria. Não aconteceu, infelizmente. Se a horda de monstros fosse composta por monstros de rank 3 a 6, Vadoma teria o direito de derrotar todos eles. No entanto, esses monstros eram todos de rank 1, com alguns deles estando em níveis mais altos de rank 1 do que outros. Não havia um único monstro de rank 2 no lote. Para um ser humano com emoções e empatia, tentar-se-á ignorar os factos e distorcer um pouco as regras para permitir aos ciganos um caminho para a sobrevivência. Para uma inteligência artificial sem emoções e extremamente objetiva em seus pensamentos, as regras eram as regras. Se estivesse de acordo com as regras, estava tudo bem. Se não, não estava tudo bem. A horda de monstros foi qualificada como uma ameaça no mesmo nível dos ciganos. Isso significava que cabia a eles encontrar um caminho de sobrevivência e, caso fossem reduzidos um homem, os líderes espirituais não deveriam interferir. Mas como alguém poderia aceitar isso? O Rei Elfo e Loctar podem ignorar isso e seguir as regras,
Mas Vadome e Flora eram do tipo que quebrava as regras para seu povo. No entanto, a punição foi rápida e muito dura. A IA pegaria algo de valor pessoal da NPC em questão, que serviria de lição para os demais caso decidissem se desviar das regras impostas pela IA. Então Vadoma teve que pagar o preço dela. Teria sido Roma se ela não tivesse se tornado a serva mística de Draco. Então a próxima opção seria seu único filho, Vano. Vadoma teve que assistir seus filhos ser decomposto em pichelos enquanto ele gritava por ajuda. Mas como ela poderia salvá-lo? Ela foi a causa de sua morte. Foi por isso que, apesar da dor e das lágrimas, o coração de Roma se partiu pela mãe. O que Vadome estava passando atualmente não poderia ser facilmente compreendido por terceiros. A rainha-mãe nem conseguiu conter as lágrimas. Seu coração era como cinzas mortas e o próprio mundo parecia tornar-se cinza para ela. Ela estava funcionando em algum tipo de piloto automático bizarro durante todo esse tempo, cada segundo parecendo uma eternidade. Draco e Kyong que permaneceram em silêncio por um tempo antes de saírem juntos da tenda, permitindo que mãe e filha desabafassem sua dor livremente. Draco deixou a vila cigana com Kyong que, enquanto caminhavam para a área central do Vale dos Quatro Pontos. Nem homem nem leão proferiram uma única palavra, e seus rostos mantiveram a solenidade durante a curta jornada. Os dois não eram sujeitos emocionais e, até certo ponto, alguém poderia chamá-los de indiferentes à maioria das coisas que não lhes diziam respeito. Para Draco, que tinha Roma como sua mulher, a dor e a perda dele o impactaram. Sua família queria dar merda nele, pois o alejaram para apaziguar a aliança Pangu. Ele só tratou Firi bem porque ela escapou da linhagem para cuidar dele sozinha. Ele se sentiu mal por Roma ter perdido a família que ela amava e que também a amava. Foi quase tão doloroso quanto descobrir que você foi traído por quem você amava, e Draco entendia isso muito bem, embora tivesse sido um equívoco. Para Kyong-ki, sua história era ainda mais misteriosa do que qualquer outra pessoa. Este leão se passou por um monstro comum e foi apresentado a Draco de uma maneira muito bizarra. Mesmo agora, ninguém sabia realmente quais eram seus objetivos, ou mesmo o que se passava em sua mente. Porém, havia uma coisa que Kyong-ki exibia: seu relacionamento tenso com seu próprio pai. Parecia que eles tinham uma rixa entre eles, com Kyong-ki escapando de seu alcance para vagar pelo mundo e experimentar a liberdade. Depois de ver Roma, que ele considerava sua pequena moça, tão lutada e triste, ele se sentiu mal. Ele não pôde deixar de pensar em sua própria situação e em sua família. Quando os dois chegaram ao Central Meadowland do Four Point Valley, notaram que a população de monstros era incrivelmente alta aqui. Na verdade, era tão avassalador que parecia interminável. Os monstros lutaram entre si em um conflito sangrento e ininterrupto, os fracos sendo consumidos enquanto os fortes continuavam a adquirir poder. Foi uma confusão grande sem cabeça que parecia tão caótica que alguém ficaria perdido só de olhar para ela. No entanto, o que era estranho era que os conflitos estavam contidos na zona demarcada no mapa dos prados centrais. Não se espalhou nem um pouco, o que explicava por que todo o Vale de Four Point não havia sido invadido. Parecia que alguma regra estranha mantinha esses monstros trancados em Central Meadowland. Alguns dos sangrentos que acabaram sendo empurrados para fora devido a um golpe forte ou uma esquiva brusca pararam e olharam em volta confusos. Era quase como se, dentro de Central Meadowland, eles não tivessem ideia de que havia um mundo lá fora. Assim que cruzassem a barreira, encontrariam o mundo exterior e perceberiam que tal lugar realmente existia. Então, eles rapidamente correriam para a selva em busca de novos prospectos, em vez de lutarem um corpo a corpo sem fim. Isso aconteceu com apenas 1.000 dos monstros aqui a cada minuto, o que destacou quão absurdo era o número de monstros em Central Meadowland, comparado com a quantidade que invadiu o resto do Four Point Valley. Draco respirou fundo e falou profundamente. Deixe isso comigo, irmão Kyong. Draco deu um passo à frente e cruzou a fronteira de Central Meadowland, entrando oficialmente na briga. Antes que ele pudesse dar outro passo à frente, uma tela apareceu diante dele. Anúncio do sistema para o jogador: esta zona está definida em um nível de dificuldade alto. Depois de atacar qualquer monstro dentro dele, a fase final da missão única será acionada e não poderá ser encerrada a menos que seja totalmente concluída. Monstros nesta zona não deixarão nenhum dinheiro ou saque, mas os ganhos de experiência serão aumentados em 300%. Draco leu isso em silêncio e fechou a tela.
Ele já estava disposto a encerrar esta missão, então este aviso não o impediria. A razão pela qual Aya se preocupou em avisá-lo foi que percebeu que Draco não havia seguido o roteiro, reunindo as raças do Vale dos Quatro Pontos sob sua bandeira, a fim de derrotar os monstros em uma guerra valente. Ele não estava sob nenhuma obrigação de fazer isso, mas essa era a melhor maneira de terminar a missão do jogador médio. No entanto, Draco claramente não era um jogador comum. Nas asas da glória. Chamado da natureza. Força do dragão. Monge da guerra. Vazio absoluto. Draco liberou todas as suas habilidades quebradas e dominadas de uma só vez, permitindo que seu poder subisse aos seus e além. Este exército de monstros diante dele não era composto apenas de entidades de rank 1. Havia rank 2, rank 3 e até mesmo alguns monstros de rank 4. Draco não poderia lutar contra nenhum deles e vencer sozinho. Então ele teve que fazer todos os esforços. On Glory's Wings. Ativar esta habilidade permite ao usuário convocar os cavaleiros da Távola Redonda para lutar por ele por 1 hora. Tempo de espera, 7 dias. Nota 1. Os cavaleiros serão montados em dragões de alto escalão. Nota 2. Os cavaleiros possuirão uma classificação mais 3 do jogador. O aumento máximo da classificação é limitado ao rank 5, chamado da natureza. Ativar esta habilidade permite ao usuário convocar um exército de Ents, Dríades e Chamblers que são do mesmo rank que o usuário por 1 hora. Tempo de espera, 7 dias. Força do dragão. Ativar esta habilidade dá ao usuário um aumento de poder por um fator de 700% por 30 segundos. Tempo de espera, 12 horas. Warmonger. Ativar esta habilidade permite ao usuário se fundir com o fogo da guerra, aumentando o dano em 100% enquanto houver resistência para queimar. Sem recarga, vazio absoluto. Cria uma anomalia espacial em uma área de 100x 50 metros ao redor do usuário, o que aumenta a velocidade de ataque e movimento em 10% para cada inimigo dentro. Sem limite de aumento percentual. Duração, 1 minuto. Recarga, 10 minutos. Os céus foram rasgados e transformados em tela, exibindo 12 cavaleiros sentados ao redor de uma mesa redonda enquanto riam e se divertiam. Quando perceberam que havia uma fenda espacial tão perto deles, o líder de armadura vermelha com um rosto extremamente bonito levantou-se e gritou: "Algum sujeito usa o símbolo da minha esposa para nos convocar. Cavaleiros, as armas." Os vários cavaleiros da Távola Redonda levantaram-se e saltaram pela fenda espacial para cair no céu como meteoros. Em vez de cair para a morte, suas quedas foram interrompidas por um bando de dragões vermelhos que rapidamente os pegaram em suas celas. Os cavaleiros riram alegremente, como se arriscar suas vidas assim não fosse nada mais do que um passatempo divertido. No chão, podia-se ver uma luz verde se espalhando do corpo de Draco em direção ao horizonte, e um eco de Boom atendeu ao seu chamado. Esse barulho não parou depois de soar uma vez, mas reverberou nos ouvidos de todos os seres vivos em Central Meadowland como trovões em seus ouvidos. Toda a luta parou quando esses monstros parasitas contemplaram as formas de milhares e milhares de vários monstros da floresta avançando em direção a eles enquanto rugiam em uma cacofonia de madeira. Entes, Chamblers e Dríades avançaram das bordas do horizonte, seus passos sacudindo a terra enquanto gritavam. Draco estava perto da borda do prado central. Na frente dela estava uma quantidade quase infinita de monstros parasitas que pararam de lutar devido ao choque. Atrás dele estava um exército de monstros atacando e nos seus acima dele estavam cavaleiros poderosos montando dragões de alto nível. O próprio Draco ficou lá, seu cabelo branco como a neve ondulando ao vento enquanto ele desembainhava suas lâminas. Ele apontou sua lâmina Dragorugia para os monstros parasitas e pronunciou uma palavra enquanto seus olhos brilhavam com intenção de batalha. Cobrar. Guild Wars Capítulo 101. A guerra no Prado Central. Um exército de monstros de madeira obedeceu ao seu comando com um rugido retumbante enquanto passavam correndo pela forma estacionária de Draco para saltar sobre a massa de monstros parasitas. Os Entes e Chamblers eram como trens que se chocavam contra a parede que era a interminável horda de inimigos, seus braços semelhantes a árvores, bem como suas grossas vinhas esmagando-se, colidindo umas com as outras. Sua força vinha na forma de seu tamanho e poder físico bruto, que era muito mais adequado para batalhas em grande escala do que para pequenas escaramuças. Uma pessoa rápida e ágil poderia enganar esses dois tipos de monstros da madeira com facilidade,
Mas em tal situação onde sempre havia um inimigo ao alcance do braço, eles eram como colheitadeiras coletando colheitas. No entanto, os monstros parasitas não eram entidades sem cérebro esperando para serem mortas. Eles rapidamente superaram o choque e retaliaram contra os agressores. Seguindo o exemplo anterior, não se poderia comparar a destreza de 100 elefantes com a de 1000 cães, mas e se esses cães chegassem a centenas de milhares? Nesse caso, os elefantes seriam absolutamente imparáveis nos estágios iniciais da luta, mas logo seriam derrubados pelo ataque implacável dos cães, especialmente à medida que os ferimentos e danos se acumulassem. Este foi precisamente o caso aqui. Os chambleiros, que eram em sua maioria vinhas e algumas cascas, assim como os entes, que eram homens-árvores gigantes, foram facilmente capazes de matar pelo menos 5 inimigos de rank 1 com cada golpe. A taxa de abate deles foi horrível, especialmente em uma batalha como essa, destacando o quão precioso o coração da floresta era graças à habilidade ativa chamado da natureza. Se Draco alguma vez entrasse em uma guerra de guildas e a parte adversária tivesse o mesmo nível de força que ele, ou até mesmo um pouco mais forte, esta habilidade seria uma reviravolta definitiva. A duração foi de 1 hora, mas o tempo de espera foi de 7 dias. No entanto, a razão pela qual Draco foi capaz de usar todas essas habilidades sem medo foi um benefício particular que ele recebeu há muito tempo, mas que nunca teve qualquer utilidade real, porque nada jamais o levou, um reencarnador com habilidades de um jogador de nível Deus, a usar seu poder. Poder total. Richmond Zerald, classificação especial, capacidade de mana 100%, recuperação de mana 100%, tempos de recarga de habilidades reduzidos em 50%. Esta classificação especial mostrava o quão poderosa era essa mecânica em particular e explicava por que os jogadores da vida passada de Draco não mereciam desbloqueá-la, a menos que realmente fizessem coisas que iam além da previsão da IA. É claro que excelentes conquistas já haviam sido alcançadas antes, já que Draco não era a única pessoa talentosa ou sortuda entre 7 bilhões de humanos. No entanto, o ponto-chave foi que todos estavam dentro do que a IA esperava, o que significa que esses atos foram excelentes, mas não exemplares por si só. Para aqueles naquele período de tempo, foi um grande ato, mas à medida que progrediam, tornar-se-ia, na melhor das hipóteses, impressionante. A humanidade em geral desenvolveu-se tão rapidamente que coisas que eram surpreendentes há 10 anos tornaram-se absolutamente inexpressivas uma década depois. Os chambleiros e entes começaram a perder força à medida que os ferimentos se acumulavam. Para cada passo que davam, muitos inimigos eram mortos, mas muitas feridas também apareciam em seus corpos, sangrando seiva amarelada ou fluido esverdeado. No entanto, como poderia uma habilidade de um item épico ser tão míope? Por que prolongar a duração de 1 hora inteira se os monstros não aguentavam 3 minutos sob pressão? Afinal, a ideia de durações em habilidades poderosas geralmente era para limitá-las, porque elas definitivamente poderiam durar mais. No entanto, se durassem mais, tornar-se-iam demasiado poderosos para o seu posto. As Dríades, que se abstiveram de entrar na confusão, começaram a levantar as mãos enquanto luzes verdes esbranquiçadas começavam a se dispersar de seus corpos. Não era como o verde doentio das artes místicas de Roma, mas sim o verde saudável associado à natureza, à vida e à vitalidade. Dríade não era uma aula, era uma corrida. Ninfa também não era uma classe, era uma espécie. Como tal, suas classes reais eram druidas. Semelhante a como Roma era cigana, mas sua classe era uma bruxa. As dríades geralmente eram de classe druida. Os druidas eram um dos melhores curandeiros naturais que ostentavam a cura mais eficaz para os feridos. A cura deles cobriu tudo, desde o mental ao espiritual e até mesmo da alma. No entanto, os clérigos eram mais populares porque essa classe se destacava em conceder curas instantâneas que reabasteciam a saúde imediatamente, por custos elevados. Isso era muito melhor para o combate em comparação com os druidas, cuja cura era mais fluida, mas ocorria com o tempo e com custos mais baixos. No entanto, isso dependia principalmente do contexto de uso. A utilidade das habilidades e classes não era estrita, mas variável. Para um grupo de jogadores, cuja saúde não ultrapassava 7.000 neste estágio, a cura ao longo do tempo seria um desperdício, já que eles estariam mortos muito antes de qualquer coisa útil acontecer. Para um bando de entes e chambleiros gigantes que tinham defesa e vitalidade absurdas, era a mistura perfeita,
já que sua capacidade de sobrevivência permitia que a cura funcionasse. Isso acontecia especialmente porque várias dríades lançavam curas em área de efeito que funcionavam com o tempo, empilhadas umas sobre as outras. Então, qual foi o resultado? Era como se os Chamblers e os Ents tivessem bebido uma poção de recarga instantânea. Suas barras de HP subiram de vermelho para verde tão rápido que era como assistir um personagem regenerar HP daqueles antigos jogos de campanha para um jogador do início dos anos 2000. O que deixou alguém ainda mais sem palavras foi que esse lançamento de AoE em grande escala consumiu apenas 5% das barras de mana do Dríade. Sua regeneração de mana também era muito alta, então antes da próxima vez que os Chamblers precisassem de cura, eles estariam cheios novamente. Como diabos os monstros parasitas deveriam lutar contra isso? Eles eram menores em tamanho e mais fracos, então sua vantagem vinha na forma de seus grandes números, o que lhes permitia dominar seus inimigos. Agora, todo esse trabalho duro foi desfeito e se tornaria sem sentido a menos que pudessem atacar as dríades. No entanto, alguns Ents e Chamblers formaram uma linha defensiva ao seu redor, para a qual o ataque seria infrutífero. Isso porque os Chamblers e Ents só ficaram abertos no corpo a corpo porque se concentraram em ataque, ataque, ataque. Agora, porém, eles estavam se concentrando em uma das coisas pelas quais as criaturas baseadas na terra e na madeira eram mais conhecidas, que era a defesa. A defesa era a força desses tipos de monstros, o que significa que seriam ainda mais difíceis de ferir. No entanto, com números suficientes, isso deveria ser fácil de superar, e alguns dos monstros parasitas que não estavam na linha de ataque para o ataque inicial moveram-se para fazê-lo. Seus esforços deram frutos, à medida que os Chamblers e Ents começaram lentamente a perder saúde. Embora a taxa fosse péssima e muito desanimadora, ainda era alguma coisa. Enquanto essas dríades pudessem ser mortas, esta batalha terminaria para o exército de monstros de madeira. Foram necessários 10 minutos inteiros de ataques ininterruptos para finalmente reduzir os monstros de madeira defensivos a HP muito baixo e esses monstros parasitas exaustos sentiram uma explosão de adrenalina entrar neles enquanto executavam seus últimos golpes. Justo quando estavam prestes a uivar de excitação e alegria, notaram que um brilho verde esbranquiçado havia envolvido seus alvos em massa, enviando-os das profundezas da morte de volta à plena saúde e vigor. Os monstros, que passaram tanto tempo tentando resolver o problema desde a origem, sentiram-se tão derrotados que alguns deles desistiram e voltaram à briga. Eles preferem arriscar com o esquadrão de assalto do exército dos monstros de madeira, em vez de desperdiçar seus esforços com esses inimigos. A verdadeira força do exército de monstros de madeira era que, contra inimigos do mesmo nível, eles eram como o toque de clarim da morte durante uma hora. No entanto, eles eram incomparavelmente fracos em cenários envolvendo inimigos com magia de fogo, bem como aqueles de níveis mais elevados. Isso foi mostrado quando alguns monstros de Rank 2 entraram na briga, alguns ataques deles enviando os Ents e Chamblers à beira da morte. O que tinha sido um ataque imparável agora tornou-se um pouco mais agudo quando a parede móvel apareceu. As dríades começaram a drenar suas reservas de mana enquanto curavam continuamente os Ents e Chamblers para evitar baixas. Mas esta era apenas uma solução temporária. Eles não eram como jogadores que podiam preparar poções e engoli-las como bêbados. Se monstros, ou raças de monstros, pudessem beber poções, muitos jogadores morreriam. Como tal, eles só podiam confiar na sua regeneração natural, e claramente não era capaz de acompanhar o seu consumo. Esta medida provisória só poderia durar mais 5 minutos antes que tudo chegasse ao fim. No entanto, o exército de monstros de madeira não foi a única força que Draco implantou. No alto dos céus estavam 13 homens montados em dragões de alto nível, suas auras distintas e extremamente supressivas. Eles eram os cavaleiros da Távola Redonda. Sir Lancelot, Sir Gawain, Sir Geraint, Sir Percival, Sir Bors, Sir Lamorak, Sir Kay, Sir Gareth, Sir Bedivere, Sir Gaeris, Sir Galad, Sir Tristan. E, claro, o líder deles, o belo e loiro rei Arthur Pendragon. Todos esses companheiros tinham várias personalidades e habilidades, mas uma coisa que compartilhavam era sua força opressiva, valor cavalheiresco e, nesta situação particular, um posto elevado. Eles eram todos de rank mais 3 de Draco, o que significa que eles eram atualmente potências de rank 4.
Sem contar que eles estavam montando dragões de alto nível do mesmo nível, eles eram 10 vezes mais fortes do que qualquer monstro parasita de nível 4 aqui. Eles passaram todo esse tempo se acostumando com suas montarias, já que normalmente montavam cavalos, não dragões. No entanto, Arthur foi o primeiro a se sentir confortável, pois já havia montado sua esposa muitas vezes. Ah! Morra sob minha lâmina, vira-lata sarnento. Com aquele grito alto, ele empurrou Excalibur, a verdadeira Excalibur, não o lixo que Draco usa, em um raio dourado de excelência, destruindo uma onda de monstros de rank 2 que estavam atacando o exército de monstros de madeira. Com a pressão sobre eles aliviada, os Chamblers e Ents retomaram o massacre louco dos monstros de rank 1. As Dríades experimentaram um breve período de descanso que permitiu que sua mana subisse para níveis administráveis. Se o rei Arthur conseguiu fazer isso, seus outros cavaleiros também poderiam. Primeiro foi Lancelot, depois Gawain e Galad. Esses três foram os mais notáveis e lendários cavaleiros da Távola Redonda, além do próprio Arthur. Assim que mergulharam dos céus, um cinturão de fogo engolfou a massa de monstros parasitas enquanto os dragões de alto nível liberavam sua fúria. Mais de 95% dos monstros parasitas eram do rank 1, com 4% sendo do rank 2, 0,9% sendo do rank 3 e 0,1% sendo do rank 4. Isso significava que a grande quantidade daqueles que foram incinerados instantaneamente eram do rank 1, com alguns rank 2 na mistura. Os monstros do rank 3 e do rank 4 estavam muito profundos no prado central para serem acessados ainda. Também criou um efeito em cadeia, já que o fogo se espalhou pela grama como óleo numa panela. Este fogo não prejudicou o exército de monstros de madeira, pois era controlado pelos dragões de alto grau. Seria a maior piada usar o fogo em uma batalha onde os principais aliados eram feitos de madeira, sem meios de controlá-lo. Mais de 3/4 dos monstros parasitas foram exterminados, mas a duração do feitiço chamado da natureza foi deixada em apenas 5 minutos antes de expirar. Os cavaleiros da Távola Redonda muito avançaram para enfrentar os monstros de rank 3 e rank 4, deixando este lado da batalha para o exército de monstros de madeira. A vitória estava ao alcance e poderia ser alcançada nesse ritmo. Mas onde estava Draco? O que ele estava fazendo todo esse tempo? Se voltarmos no tempo, até quando Draco ordenou que o seu exército atacasse, poderíamos ver suas façanhas nesta batalha. Draco baixou a espada Dragorujo e seu rosto ficou duro depois que ele deu o comando para atacar. Suas habilidades ativas não tinham longa duração, então ele teria que matar o máximo que pudesse dentro desse período para maximizar sua eficiência. Draco correu para frente e rasgou a barreira do som como se fosse papel fino, causando um forte estrondo sônico, bem como uma onda de choque de força. Sua espada Dragorugiu, assim como Excalibur, balançavam como cometas seguindo a noite, suas formas se confundindo para deixar arcos luminosos no ar. Draco estava se movendo e atacando em velocidades que não eram mais possíveis para um humano alcançar. Esta foi a melhor demonstração da verdadeira atração de Boundless pelos vários humanos do mundo. Draco estava lutando contra monstros de rank 1 que tinham níveis variando entre 10 e 50. Esses monstros vinham em uma variedade de formas, como a árvore assassina, a videira assassina, o javali rampaging, o urso terrível, o lobo terrível e muito mais, mas eles eram todos controlados por parasitas. Não houve mudanças externas neles, mas seus olhos estavam perpetuamente vermelhos e eram incrivelmente selvagens. Draco cortou um javali rampaging em dois, seu sangue espirrando por todo o seu corpo. Manchava seu rosto, cabelo e armadura como nos primeiros estágios da pintura de um artista, mas tinha essa estética bizarra que, quando combinada com sua beleza, qualquer pessoa que considerasse os homens seu tipo ficaria comovido. Felizmente ou infelizmente, não existia tal pessoa aqui. Draco viu uma infinidade de vinhas que eram grossas no corpo, mas afiadas na ponta, empurradas em sua direção de diferentes direções. Alguns assassins reuniram alguma forma de trabalho em equipe enquanto procuravam acabar com a ameaça que era Draco. Essas hastes abundantes serpenteavam pelo ar como mísseis, mirando em todas as áreas fatais do corpo de Draco. Porém, Draco nem prestou atenção neles enquanto continuava brandindo suas espadas sem se importar. Suas lâminas derrubaram mais monstros, sua contagem de mortes aumentou rapidamente.
A expressão de Draco era neutra, mesmo quando essas vinhas estavam quase prestes a perfurar seu corpo e transformá-lo no pior pesadelo de uma tripofobia. No entanto, as vinhas que quase o alcançaram de repente se afastaram do corpo de Draco, como se nunca tivessem tido a intenção de acertá-lo antes, mas sim atingir o ar à sua frente, atrás dele e ao seu redor. Sem contar os monstros perto dele, os mais chocados foram os próprios Assassin-Vines, que não conseguiam entender como seu ataque foi tão torto. Eles nem perceberam quando tomaram a decisão consciente de mudar sua trajetória. Eles sentiram que o que atingiram era o que pretendiam desde o início, e isso chocou esses monstros selvagens. No entanto, em vez de pensarem racionalmente em maneiras de lidar com essa defesa aparentemente esotérica, eles ficaram furiosos e começaram a atacar Draco rápida e caoticamente. Eles eram monstros que não eram diferentes dos cães raivosos, e tais feras tinham capacidades de pensamento inferiores às de algumas pessoas do início dos anos 2000. Draco colidiu com uma árvore assassina, saltando para trás enquanto cortava todos os seus galhos e cortava suas raízes, fazendo o monstro gritar de dor. Ele então cortou-o ao meio a partir do meio, um golpe limpo que fez seu corpo cair para dois lados diferentes. Draco franziu a testa. Sua eficiência de matar era muito baixa. Com a grande quantidade de monstros na multidão, seria impossível eliminar tudo e todos. Suas habilidades frenéticas também estavam prestes a chegar ao fim e ele tinha menos de 3 segundos até então. O número de mortes que Draco acumulou neste período foi enlouquecedor. Com os aumentos de experiência deste conflito em particular, ele atingiu há muito tempo o limite do rank 1 do nível 50. Agora, quando Draco chocou o mundo ao obter uma classificação SSS na masmorra Nightingale-Scree, ele recebeu 44 níveis de experiência que o levaram do nível 8 ao nível 52. Ele não foi internacionalizado naquela época por um motivo importante. Ele não tinha aula naquela época. Foi também por isso que, apesar de atingir o nível 52, não houve anúncios de jogos ou quaisquer prêmios de classe, aumentos de classificação. Sem uma aula, não se poderia progredir na seção Western Fantasy do Boundless. Agora que ele tinha uma aula, ele foi abençoado com muitos benefícios, mas também estava sujeito a regras. Se ele atingisse o limite de nível de qualquer rank, ele precisaria realizar todos os procedimentos necessários para subir de rank e ter sucesso antes de poder ganhar níveis novamente. O que aconteceu com a experiência adquirida durante esse período? Ele foi mantido e distribuído quando você se classificou corretamente. Caso contrário, continuaria a acumular até que você o fizesse. Os jogadores em suas vidas passadas não conseguiram explorar essa mecânica porque não sabiam o quão difícil era alcançar o rank 7. Eles presumiram que era como qualquer outro jogo de RPG, continuar matando monstros, fazendo masmorras e entregando missões até você atingir o limite de nível. Draco só permitiu que sua experiência crescesse tanto porque queria que o seu nível fosse alto o suficiente para romper a supressão. Afinal de contas, quando olhamos para os fatos brutos do assunto, os pontos de estatísticas dos jogadores ou monstros do nível 50 não eram muito maiores do que aqueles do nível 30, assumindo que eles os distribuíam uniformemente. Então, como é que os jogadores de nível 30 não poderiam lutar contra monstros de nível 50, a menos que fossem feras como Draco ou Eva, que tinham habilidades e itens que ninguém deveria possuir nesta linha do tempo? Foi apenas devido à supressão de nível. A supressão de nível não funcionou de forma semelhante à supressão de linhagem ou algo semelhante. Não representava nenhum impedimento espiritual ou mental para os outros, a menos que alguém tivesse um estado de ser elevado, mas agia como uma mecânica de jogo adequada. Isso aumentaria o dano causado pelo grupo de nível mais alto, bem como reduziria o dano recebido, mesmo que o grupo de nível mais baixo tivesse uma produção de dano alto ou uma defesa mais forte. Caso contrário, com seus itens divinos, lendários e épicos, Draco seria capaz de correr solto em Boundless. Não havia como contornar essa mecânica que Draco conhecia, então ele precisava usar este método para subir de nível. Agora que todos os monstros de rank 1 estavam dentro do seu nível, ele preparou a habilidade que estava salvando como seu verdadeiro movimento de matar. Rugido do Dragão Negro. Guild Wars Capítulo 102. A Guerra no Central Meadowland 2. Rugido do Dragão Negro. Habilidade ativa efeito. Envia uma onda sonora contendo elementos de destruição que causa 30 N de dano, onde N é o dano total de ataque, a uma distância de 1 N.
onde N é o alcance de visão. Nota: devido aos elementos de destruição inerentes, este ataque tem 60% de chance de desintegrar alvos e anular quedas. Não pode ser usado em jogadores. Tempo de espera: 1 hora. Esta era a habilidade mais quebrada que Draco possui até hoje. Nada que ele ganhou até agora, e nada que ele pudesse ganhar, jamais superaria o absurdo da habilidade Rugido do Dragão. Foi dominado, foi limitado, foi onipotente. Draco sentiu que era assim porque não era como Ômega, o que teve severas repercussões pelo seu uso. Ômega destruiria qualquer inimigo sob o céu com certeza, mas Draco não ganharia experiência, não receberia saques, nem receberia quaisquer elogios ou anúncios de jogos. Era um trunfo para salvar vidas que acabaria com qualquer inimigo que ele não conseguisse enfrentar. Mas só seria útil se o inimigo estivesse enfrentando um 1v1 com ele e nenhum outro inimigo fosse capaz de alcançá-lo no espaço de 1 minuto. Caso contrário, tal coisa não teria sentido, pois ele só poderia ficar sentado ali e morrer. Black Dragon's Roar, que evoluiu de Dragon's Roar, aumentaria seu dano total de ataque em 30 vezes em um alcance de 1 vezes seu alcance de visão. O dano total de ataque aqui não significava apenas o dano que Draco causaria se balançasse a espada uma vez, não. Ele calculou o ataque total de tudo que Draco possuía, equipava e poderia reunir em um determinado momento. O valor máximo de ataque de suas espadas, o valor de força de suas estatísticas, e como isso se traduz em dano de ataque, o valor de ataque desses dois quando bufados com o Armonger, Absolute Void Dragon's Force, bem como outras habilidades do tipo Boost. Atualmente, seu dano total de ataque foi superior a 30.000. Seu dano total de ataque foi de pouco mais de 3.000 quando ele derrotou o Capitão Rank Ursa da Masmorra da Caverna da Ursa, e ele mal estava no nível 10 até então. Agora, com todas as suas aquisições até agora, seu dano total de ataque atingiu um nível tão horrível. Claro, ainda não era o suficiente para tirarem um Capitão Rank monstro, que era um chefe de masmorra com cerca de 200.000 a 300.000 pontos de vida normalmente. Este também era o dano total do ataque, o que significa que representava a quantidade de dano que Draco causaria em um ataque total. Ele não conseguia manter essa produção de dano alta. Ainda assim, o que foi realmente assustador nessa habilidade quebrada, o Rugido do Dragão Negro, foi que ela aumentou o dano em 30. Muito bem. Ele, meu Deus. Em chinês, isso significava que uma rodada do Rugido do Dragão Negro causou 900.000 de dano. Um ataque de pouco menos de 1 milhão de danos a cada 30 minutos. Que conflito em grande escala Draco deveria perder? Seria mesmo remotamente possível? A questão era que a IA não planejava tornar Draco tão dominador. Na verdade, a habilidade Rugido do Dragão Negro era inocente por si só. Ele causou uma quantidade impressionante de dano, mas um tempo de espera de 1 hora foi mais que suficiente para negar seu abuso em qualquer guerra de guildas, presumindo que a guilda inimiga usasse diferentes barreiras ou ferramentas para se defender. O alcance de visão de um humano era extremamente limitado. Quando se tratava de alcance de visão, relacionava-se a quão longe você podia ver formas claras e definidas, não até o horizonte mais próximo. O horizonte mais próximo, em um dia claro e em terreno plano, ficava geralmente a 4,6 km de distância. Como essa distância não era contada, isso significava que o alcance de visão normalmente cairia para tudo dentro de 1 km do lançador. Um limite de distância de 1 milha e um tempo de espera de 1 hora faziam com que essa habilidade se enquadrasse perfeitamente no nível épico, que era a classificação da armadura Dragorugio. Isso foi o que ele calculou. Pode-se dizer que foi um pouco menor do que uma habilidade épica de pico, já que cada alvo atingido pela onda sonora tinha 60% de chance de se desintegrar e não deixar nada. Com o título do Richmond Zerald equipado, Draco reduziu seu tempo de espera para 30 minutos. Isso elevou a habilidade ao pico épico, na verdade, quase semi-lendário, em termos de efeito e resultados. Isso foi um pouco demais, mas ainda administrável. Porém, tudo ficou confuso quando Draco recebeu os olhos divinos de Kaelo. Os olhos divinos de Kaelo possuíam a visão verdadeira, permitindo Draco ver tudo, ver através de tudo e ver além de tudo. Sem nem contar ver através e ver além, apenas o ver básico tornou essa habilidade incomparavelmente quebrada além da crença e de toda a moralidade. O alcance de visão de Draco com os olhos de Kaelo não estava mais limitado ao entendimento humano,
mas ao de um Deus que via tudo e governava tudo. Ele podia ver todos os cantos do Boundless, e se aquele segmento específico não pudesse ser visto, ele sempre poderia ver através ou ver além se eventualmente conseguisse subir de classificação. Por assim dizer, Draco sabia que essa habilidade seria fortemente nerfada no futuro porque estava muito quebrada, arruinaria o jogo completamente. Ele poderia literalmente sentar em sua cadeira no Guild Hall e enviar o rugido do dragão negro a cada 30 minutos, matando todos os monstros de rank 1 em todo o mundo. Como ele poderia não ser nerfado? Percebendo isso, ele já havia aceitado e teorizou que isso poderia acontecer depois que ele saísse da missão Flora e Fauna. Afinal, ele estava limitado a ver durante a missão, então não poderia causar muito dano aqui. Já que a IA ousou permitir-lhe liberdade com a habilidade, como Draco poderia não utilizá-la em tal situação? Enquanto Draco rugia, uma onda sonora se espalhou por toda a extensão de Central Meadowland, impactando tudo e todos que eram classificados como inimigos. Muitos desses monstros foram surpreendidos enquanto seus gritos ecoavam. Alguns congelaram diretamente no ar enquanto se desintegravam lentamente em pó, dispersando-se no vento. Nenhum desses monstros estava acima do rank 1, e eles também não deram nem um pouco de experiência para Draco. A maioria dos monstros de rank 2 foram imediatamente enviados para o vermelho, já que seus HPs estavam pouco acima de 600 mil. Claro, seus 100 mil HP restantes ou menos eram quase impossíveis de remover, pois eram monstros de rank 2. Mesmo que seus HPs fossem menores que o valor de dano bruto do rugido do dragão negro, não se deve esquecer a supressão de nível. Draco só poderia negar esta mecânica para monstros de rank 1, mas para monstros de rank 2 e superiores, a mecânica que aumentava o dano do monstro de rank 2 enquanto diminuía o dano recebido ainda estava em vigor. Mesmo o ataque absoluto de Draco não conseguiu contornar esta mecânica, então ele foi incapaz de matar nenhum dos monstros de rank 2, nem mesmo os de rank especialista. Nenhum monstro de rank privado poderia alcançar o rank 2, então o ranking de monstros começou a partir daí. A mesma coisa aconteceu com cada classificação sucessiva. No posto 3, o mínimo era o posto de sargento. No rank 4, o mínimo era o rank capitão. Imagine o quanto seria uma piada ver um monstro privado de rank 7. Sem mencionar os monstros de rank 3 e rank 4 na multidão. Eles mal perderam 50% e 70% de seus HPs, respectivamente. No entanto, as multidões de monstros de rank 1 foram desintegradas ou tiveram seus orifícios sangrados enquanto o som esmagava seus órgãos e esmagava seus cérebros. Draco acumulou tanta experiência em poucos segundos que foi fenomenal. No entanto, toda essa experiência foi severamente reduzida, pois seu nível era superior ao da maioria dos monstros de rank 1 atualmente. Draco rapidamente canalizou toda a sua experiência para o colar de Guinevere. Depois de drenar mais de 3.000% de experiência, o que equivalia a 30 níveis, ele foi enviado de volta ao nível 20, onde começou. A experiência que ele acumulou com as mortes que lhe foram concedidas também foi distribuída novamente, o que o levou ao nível 31. Ele rapidamente despejou esses 11 níveis de experiência no item épico, acelerando sua transformação para o rank lendário. Neste momento, o colar de Guinevere estava 25.300% de 30.000% cheio. Mesmo que Draco tivesse ganhado uma quantidade absurda de experiência desta vez, não foi o suficiente para completar este item épico. Na verdade, criar um item lendário era muito difícil. Draco conseguiu chegar até aqui por causa das ações abusivas que cometeu como reencarnador, utilizando seu conhecimento para realizar coisas que eram tão surpreendentes que suas recompensas eram extravagantes. Ele obteve os primeiros 4.400% de experiência na masmorra Nightingale's Cree, 5.000% de experiência para criar os conjuntos semiépicos Dragorugil, 2.000% para fazer a poção da benção do dragão e 10.000% para completar a subjugação das terras do paraíso, que tinha sido um busca mortal sem esperança de conclusão. Tudo isso foi despejado num item épico, com exceção de 200% de experiência, já que Draco precisava disso para atingir o nível 10. Agora que ele estava acumulando experiência em combate normal, a quantia que ganhou não estava nem perto da quantia que ganhou fazendo coisas impossíveis. Estava claro que se ele quisesse transformar Paidadani e Mjolnir em itens lendários, ele precisaria voltar aos seus velhos hábitos assim que enviasse esta missão. Afinal,
Ao contrário do colar de Guinevere, um pouco mais fraco, esses dois exigiam 50.000% de experiência para subir de nível. Isso equivalia a 500 níveis sangrentos, e o limite de nível do jogo era 400. Como alguém poderia reunir toda essa experiência e ainda progredir na vida? Draco assistiu enquanto todos os monstros de rank 1, a quantidade quase ilimitada de monstros, eram feitos em pedaços. Ele sabia que com a quantia aqui, ele definitivamente ganharia o suficiente para nivelar o colar de Guinevere, reduzir a pressão sobre seu exército e vencer esta batalha. No entanto, seu rosto mudou quando ele viu alguns monstros de rank 3 e rank 4 correndo para defender os monstros mais fracos de rank 1. O ataque de Draco matou apenas 25% dos monstros de rank 1, mas o resto foi resgatado pelos monstros de rank mais alto. Isso aterrorizou Draco porque significava que os monstros de classificação mais alta não eram mais entidades selvagens que atacavam qualquer coisa que viam. Eles tiveram o conhecimento de proteger a sua bucha de canhão, reconhecendo a sua relevância crucial para vencer este conflito repentino. Claro, isso não significava que esses monstros fossem gênios táticos, apenas que tinham uma inteligência respeitável misturada com seus instintos bestiais. Eles rugiram para os monstros mais fracos, alguma forma de comunicação acontecendo entre eles. Draco não se preocupou em olhar nas mentes dos monstros de rank 4, mas o fez para os monstros de rank 1. Ele descobriu que esses monstros de classificação mais alta haviam ordenado que eles paralisassem ele e seu exército pelo maior tempo possível. Seu progenitor estava à beira de um avanço no poder e então limparia tudo. O coração de Draco gelou. Ficou claro que havia um mentor, ou algum monstro-chefe, que era a fonte dos monstros parasitas. O que quer que fosse ou quem quer que fosse, era definitivamente superior ao rank 5 se pudesse fazer com que tantos monstros do rank 4 se submetessem a ele. Draco sentiu a pressão. Rank 1 ele poderia lutar com relativa facilidade. Rank 2 ele só poderia lutar enquanto recuava e garantia sua vida. Do rank 3 ele só poderia fugir como um covarde. Rank 4 ele não era melhor do que carne morta diante dele. Classificação 5. Seria melhor desistir da missão então. As várias habilidades frenéticas de Draco se dissiparam conforme sua duração decorreu. Draco foi enviado de volta ao seu estado normal, mas isso ainda era um tanto potente para a luta. Ele retomou seu ataque mergulhando de cabeça na briga, seus ataques liberais e desequilibrados enquanto ele colocava resistência na execução de todas as suas técnicas. Habilidade de espada 45, corte cruzado. Habilidade de espada 91, lâmina de unidade. Habilidade de espada 51, tornado. Habilidade de espada 34, reversão. Draco usou uma técnica após a outra, algumas com uso puramente ofensivo que maximizavam o dano que causava em seus ataques normais, enquanto outras defendiam ou negavam ataques de inimigos. Ele balançou suas lâminas, criando arcos de luz e pequenos redemoinhos ao seu redor. Seu controle foi ativado ao máximo, forçando sua mente. Ele percorreu mais de 60 milhas de distância, o que era uma quantidade exorbitante que nenhum ser humano conseguiria. Seu vazio de perfeição foi capaz de permitir que ele manipulasse pequenos objetos e detectasse coisas dentro deste alcance. Porém, ele não poderia usá-lo para se teletransportar ou fazer algo mágico ainda. Ele poderia até dobrar a luz e o som de certas maneiras para criar pequenas ilusões. Esta foi a defesa mais forte de Draco, à medida que os ataques dos monstros se acumulavam. Assim como ele estava em frenesi para terminar esta batalha rapidamente, os monstros parasitas estavam em frenesi para derrubá-lo. A ordem para atrasar Draco significava, para eles, que deveria matá-lo o mais rápido possível. Depois de quase morrerem em suas mãos, eles ficaram mais do que furiosos. A simples ideia de que esse sujeito ousasse respirar ar puro os enfureceu. Foi uma batalha sangrenta e brutal que durou mais de meia hora. Neste ponto, o exército de monstros parasitas estava diminuindo rapidamente, e Draco e seu exército estavam ganhando terreno. Os monstros selvagens tornaram-se cada vez mais defensivos, forçando Draco, assim como seu exército de monstros de madeira, a ocupar mais terreno e caçar seus alvos. Draco canalizou toda a experiência que ganhou no colar de Guinevere, elevando-a para 28.900% de 30.000%. Ele estava tão perto de alcançar a tampa que quase conseguia sentir o cheiro.
Sua excitação influenciou diretamente o exército dos monstros de madeira à medida que se tornavam mais ferozes em seu ataque. Dezenas de monstros parasitas foram cortados, esmagados ou esmagados à medida que avançavam. Neste momento, todos os tempos de espera de Draco foram reiniciados há muito tempo, e ele lançou todas as 5 habilidades novamente. Então, novamente, o Warmonger nunca havia decorrido desde que drenou stamina e não teve duração. Absolute Void estava quase sempre ativo, pois sua duração era de 1 minuto, enquanto seu cooldown era de 10 minutos, que foi reduzido para 5 minutos graças ao título que Draco possuía. Draco não pôde usar o Armageddon, infelizmente, porque não era como o fogo do dragão que poderia ser controlado. Queimaria qualquer coisa ao alcance e isso inclui ele mesmo. Draco mais uma vez enviou uma onda sonora, que conseguiu derrotar menos de 15% dos monstros de rank 1 restantes, já que os monstros de rank 4 mantiveram os olhos abertos para qualquer truque. Agora, o mar infinito de monstros parasitas não era mais tão infinito. Draco podia ver quantos restavam facilmente, e agora o número deles só ultrapassava o de seu exército por um fator de 5. A batalha estava lentamente chegando ao fim e não era necessário um olhar atento para perceber quem seria o vencedor. Os monstros do rank 4 ficaram na retaguarda para defender o lago onde King nasceu, uma área que foi crucial para sua ascensão e domínio. Os cavaleiros de Camelot passaram esse tempo massacrando vários monstros de rank 2 e rank 3, seus esforços realmente valendo a pena, já que esse número limitado de inimigos de rank mais alto se tornava cada vez menor a cada minuto que passava. Eles aplaudiram quando derrotaram todos os monstros de rank 2 e rank 3, deixando apenas os monstros de rank 1 e rank 4. Como seu invocador parecia estar bem e alegre por lá, bem como o bom rapaz que ele era, eles acharam que seria melhor lutar com os inimigos de rank 4. Lanças prontas. O rei Arthur rugiu isso enquanto sacava a sua lendária lança, Rongominiad. Seus cavaleiros também sacaram suas próprias lanças, que eram conhecidas no início da Era Galesa por serem capazes de trazer a vitória em qualquer ataque de batalha ou justa. Lanças na frente. Suas lanças, que estavam apontadas para o céu em posição de repouso, foram movidas para a posição de ataque quando as colocaram contra o peito direito, usando os bíceps, assim como o ombro, para apoiá-las. Justa. Eles galvanizaram suas montarias de dragão para frente enquanto mergulhavam do ar, suas formas se confundindo devido à velocidade e velocidade dessa manobra. Os monstros parasitas de rank 4 entraram em pânico quando viram esses cavaleiros poderosos avançando sobre eles, mas não conseguiram evitar seu ataque, pois sua velocidade era muito rápida. Eles só podiam reunir suas defesas e usar quaisquer ataques ou habilidades que tivessem para enfrentar esse ataque de frente. Estrondo. O mundo estremeceu quando as duas partes se encontraram. Uma enorme onda de choque irrompeu do epicentro da colisão. Isso interrompeu diretamente a maioria das batalhas em andamento, pois todos tiveram que se concentrar em manter o equilíbrio. Todos os monstros parasitas de rank 1, o exército de monstros de madeira e até o próprio Draco, pararam para observar os resultados de tal confronto cataclísmico. Os resultados fizeram os olhos se arregalarem e o queixo cair. Os cavaleiros pairavam nos céus, suas lanças imaculadas e intactas enquanto pareciam coradas e vigorosas. No entanto, os monstros parasitas de rank 4 não estavam se sentindo tão bem. Seus corpos foram danificados e seus HPs foram enviados para o vermelho. Eles só estavam vivos devido ao fato de terem lançado suas habilidades mais fortes para enfrentar o ataque dos cavaleiros de Camelot, bem como ao fato de que os dragões de alto nível não fizeram um ataque por conta própria. Ah! Ótimo! Faz anos que não tenho uma boa justa. O rei Arthur riu ruidosamente, seu comportamento menos de um rei e mais de um rude. Lancelot, o progenitor da beleza masculina que poderia dificultar até Draco, sorriu gentilmente enquanto ria em um tom claro e comovente. Arthur, você está se divertindo muito. Lancelot, o que você fala aí? Você prefere que seu rei seja taciturno todas as manhãs? O rei Arthur pareceu fazer beicinho ao ouvir o comentário de Lancelot. Arthur, não há necessidade de voltar ao seu padrão de discurso real, não estamos na corte real. Lancelot sorriu presunçosamente, o que fez o rosto de Arthur ficar vermelho de frustração e raiva por ter sido revelado por seu melhor amigo. Meu rei, ainda não derrotamos nossos inimigos. Gawain também era bonito, mas de uma forma mais heróica.
A beleza de Arthur vinha de seus cabelos loiros e azuis misturados com sua aura real. Ele praticamente cheirava a nobreza. Lancelot era tão bonito que era lindo. Ele era a personificação dos homens que faziam as mulheres se sentirem derrotadas pela sua perfeição física. Gawain era mais um tipo de jovem bonito, amigo de infância. Sua aparência o fazia parecer amigável e realista. Galad, porém, foi. A aparência do sujeito deixou Draco sem palavras. O sujeito era um chota. Se Maria ou algum predador estivesse aqui, o sujeito teria sorte se mantivesse a virgindade até a idade adulta. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.